Olá, pessoal. Eu sou o professor Muriel e nessa aula vamos estudar os operadores aritméticos. Na aula passada, aprendemos a criar variáveis e atribuir valores e exibir esses valores, mas ainda não sabemos como fazer conta com esses valores, e é isso que a gente vai aprender. Para isso, vamos utilizar os mesmos operadores aritméticos que nós temos na matemática, ok? Então, o operador de soma, subtração, multiplicação e divisão, que são os mais comuns aí, você pode utilizar ele para fazer conta com os valores que estão lá nas variáveis da memória RAM. Você deve utilizar eles para fazer conta com variáveis do mesmo tipo. Então, você vai somar dois inteiros e a resposta ele vai te dar vai ser um inteiro. Dois floats, a resposta vai ser um float. E se você misturar um inteiro e um float, a resposta vai ser um float, vai ser um número real, que é o tipo mais abrangente. Temos também o resto e pré e pós-incremento que a gente vai ver aí na sequência, tá? Então, olha lá um exemplo. Então, eu posso falar que a variável n vai receber quem? Olha lá, lembra, o símbolo de igual é uma atribuição. Ele vai resolver essa conta aqui. Então, vai fazer a conta primeiro. 10 mais 2. Quanto é 10 mais 2? 12. Pega o 12, salva para lá. N recebe A menos 3. O que ele vai fazer? Ele vai lá na memória RAM. Quanto vale o A? Vamos supor 10. Traz para cá. 10 menos 3, 7. Salva o 7 aqui. Tá? Então, ele sempre resolve o que está aqui na expressão do lado direito e depois salva aqui do lado esquerdo. Vamos dar uma olhadinha na prática? Então, vou abrir aqui o nosso ato. E aqui eu quero somar dois valores. Vamos lá, vou criar aqui um int a, recebe 10. Reparem que aqui eu estou declarando a variável e estou atribuindo o valor na mesma linha. Int b igual a 3. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela mais de perto agora. Então aqui, criei minhas duas variáveis e eu vou ter que salvar o resultado em um lugar, então eu vou precisar de uma outra caixinha. Int resultado. Tá? Não vou salvar nada lá, porque lá eu vou fazer a conta. Então vamos brincar um pouquinho. Se eu quiser somar os valores de A mais B, resultado, repara que o editor já completa para você, aqui, ó, tem um Enter, igual A mais B. E agora eu posso exibir. Como que eu exibo a variável resultado? Printf. Vou colocar dois pontos aqui. Qual é o tipo da variável resultado? É um inteiro. Então, porcentagem i, fora das aspas, vírgula, resultado. Vou colocar uma barrinha n aqui para ficar esteticamente mais certinho para gente. E vou dar um executar. Lá F6. Reparem, resultado igual a 13. Vamos entender como esse programa foi executado aí passo a passo. Então aqui botamos a nossa memória RAM. Quando o computador ou executa o programa, sempre, pessoal, ele vai executar passo a passo a minha receita de bolo, indo linha por linha. E onde no programa começa? Sempre na função main. Então, ele vai procurar main e vai vir executando. Então, int a igual a 10. É o quê? Computador, reserva uma caixinha de memória RAM aí e chama ela de A. E lá você salva o valor 10. Beleza? Agora lá, linha 6. Computador, reserva uma caixinha aí e chama ela de B. E salva nela o valor 3. Computador, reserva uma caixinha chamada resultado. E não salva nada. O que vai ter aqui nesse instante na variável? Quanto vale resultado? Lixo. Ok? Então, quando chegar nessa linha aqui, ele vai fazer a conta. Então, repare, temos uma atribuição aqui, ó, o símbolo de igual, só que aqui a gente tem uma expressão. O que ele vai fazer? Ele vai resolver essa conta aqui e depois ele vai salvar o resultado. Então, ele vai falar, computador, tem uma variável chamada A? Tem. Quanto vale? 10. Traz o 10 para cá. Tem uma variável chamada B? Tem. Quanto que vale? 3. Ele vai fazer a conta. 10 mais 3, terminou. Tem o resultado 13. Pega o 13, salva da variável resultado. E depois eu dou o printf. Fala, computador, exibe a palavra resultado e depois eu exibo o número inteiro. Qual o número inteiro? O que está na variável resultado. Computador, tem alguém chamado resultado? Tem. Quanto que vale? Opa, a gente esqueceu de atualizar. Vale 13. Pega o 13 e salva para lá. Repare que esse valor aqui, né, é trocado de lixo para 13,
assim que eu termino essa conta, eu vou fazer a atribuição do valor, e esse valor vai ser salvo aqui na memória RAM, tá? Brincando um pouquinho aqui, ó, A menos B, ou seja, 10 menos 13, 10 menos 3, 7. Vezes 3, 10 vezes 3, 30. 10 dividido por 3, 3. Ué, 3? Como assim? 10 dividido por 3 é 3,333. Você acha que o computador errou? Não, porque aqui A e B são inteiros. Na aritmética dos números inteiros, 10 dividido por 3 é 3, tá? Lembra lá, eu tenho 10 criancinhas, eu vou dividir em 3 grupos. Dá 3 criancinhas em cada grupo e sobra um resto, que é uma criancinha que vai ficar sem grupo. Professor, e esse resto, tem como eu pegar ele? Tem. Lembra? Tem um operador, é o símbolo de porcentagem, tá, pessoal? Repara que na computação aqui, na linguagem C, esse símbolo aqui que a gente usa normalmente para porcentagem quer dizer o resto da divisão, não tem nada a ver com cálculo percentual. Então aqui está falando o quê? Computador, divide A por B e salva o resto da divisão de A por B na variável resultado. Então, qual é o resto da divisão de 10 por 3? Se eu dividir 10 por 3, o quociente é 3 e o resto é 1, sobra 1. Tá? Então aqui, se eu executar esse código, o resultado é 1, é o meu resto. Joia? Senhor, e se eu quiser 3,3? Então, repara, para começar, para armazenar o resultado 3,3, que eu tenho que fazer, o resultado não pode ser int, tem que ser float. E para exibir o resultado float, tem que ser porcentagem f, tá? Vou deixar duas casas decimais aqui. Já, então, beleza, eu peguei, dividi 10 por 3 e salvei o resultado no float e vou exibir o float. Ah, agora eu vou conseguir 3,3. Não, 3,0. O Epsor 3.0, agora a gente está trabalhando com float. Por que deu 3.0? Lembra que eu falei para vocês que o processamento dessa linha aqui é feito em duas etapas? Então, primeiro ele vai dividir A por B e depois ele vai salvar o resultado lá na variável resultado. A é inteiro e B é inteiro. Então, 10 dividido por 3 dá 3, que é a parte inteira. Nesse caso, depois que você pegou esse 3, é que você vai pegar esse 3, salvar aqui em resultado, vai ficar 3.000. Para que você pegue o 3.333, um desses dois aqui, dessas duas variáveis, tem que ser float, tá? Porque quando você mistura numa mesma conta int e float, o resultado é o tipo mais abrangente, nesse caso, o float. Por quê? Porque os números inteiros são o subconjunto dos números reais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso pegar, por exemplo, falar que a variável b é um float. Rodei, olha lá, agora sim. Por quê? Porque eu estou dividindo o inteiro por um float. Quando eu divido o inteiro por um float, o resultado é um float, salvo em um float e eu consegui exibir normal. Professor, mas e se eu não quisesse, né? Vamos supor que aqui fosse idade ou fosse algum valor que não faria sentido eu trocar. Tem como eu fazer essa conta considerando que um deles é um float? Tem. Olha a diquinha aqui. Eu quero, por exemplo, o computador fazer essa conta considerando que a minha variável A é um float, não um int. O que eu vou fazer? Antes do nome da variável A aqui, eu vou colocar entre parênteses float. Computador, faz essa conta aqui, mas considera que a variável A é um float, é um número real. Então, o computador vai dividir um float por um int, um real por um inteiro, a resposta vai ser real, vai ser float. Vamos ver? Olha lá, 3.3. Então, o nome dessa técnica aqui chama de casting. Joia? Tranquilo até aqui? O que nós temos também, pessoal? Vocês devem ter visto lá, nós tínhamos a questão dos pré-incrementos ou pós-incremento. O que é incrementar? É somar um, ok? Somar um ou somar outro valor que você precisa. Então, é muito comum na computação a gente fazer uma contagem. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada contador. E vou atribuir a zero e vou dar um printf para a gente poder exibir o valor dela. Tá? Nesse caso aqui é um i, contador, contador. Então, eu estou contando quantos e-mails eu recebi, contando quantos arquivos tem no meu drive. Então, é muito comum o computador vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que eu faço o 0 virar 1, 1 virar 2, o 2 virar 3, que é a área onde eu estou contando?
eu tenho que somar 1 sempre, né? Então, como que eu faço o computador somar 1? Alguma ideia? O computador recebe. Qual é o valor que o computador deve receber para somar 1? Ah, professor, o contador vale 1. Não, eu quero que independente do valor que ele valia antes, ele seja incrementado. Ah, então o contador tem que valer quanto? Quanto o contador valia antes, mais uma unidade. Professor, eu posso colocar contador aqui os dois lados da igualdade? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai resolver a expressão que está do lado de cá e depois vai fazer a atribuição. Então vamos lá? Como que vai ficar esse caso? Então aqui o contador vale 0. 0 mais 1, 1. Então ele vai fazer a primeira conta, 0 mais 1, e depois vai atribuir. Se eu repetir agora o mesmo printf aqui embaixo, olha lá, o printf é idêntico, só que nesse instante do código, meu contador vai valer 0 e aqui ele vai valer 1. Vamos ver? Olha lá. Vamos duplicar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Então, olha lá. Vale 0. 0 mais 1, 1. Mostro 1. 1 mais 1 dá 2. Mostro 2. Agora, nessa linha 11, ele vale 2. 2 mais 1, 3. Tá? Cada vez que eu executo o contador igual ao contador mais 1, ele incrementa, ele soma uma unidade no meu contador. Verificando. Ok, tá aqui. E é tão comum isso na computação, precisar somar um ou somar uma unidade, tá? Você vai, que existe uma técnica própria para fazer isso que chama incremento, tá? Então, seria a mesma coisa que eu escrever contador mais, ponto e vírgula. Então, essa linha 8 faz exatamente a mesma coisa que a linha 7. Contador mais é apenas uma maneira abreviada de escrever contador é igual a contador mais 1. Tá? Então, ó, vou apagar aqui para vocês verem que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, sempre que vocês verem no código né? Então, contador você tem que ler como o valor do contador vai receber o valor que ele valia antes, mais uma unidade. Rodei, olha lá, continuou com a mesma execução. Da mesma maneira, pessoal, se eu quisesse decrementar, eu quero subtrair um valor, quero fazer contagem regressiva, 10, 9, 8, 7. Como que seria? Então lá ele começa valendo 10. Eu posso fazer o código, seria o quê? Contador igual contador, agora menos 1. Então se ele valia 10, 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. 8 menos 1, 7. Tá? Executando. Olha lá. 10, 9, 8, 7. Cada vez que eu executo o contador igual ao contador menos 1, o contador vai receber quanto ele valia antes, menos uma unidade. Então, 10, chega aqui, 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. 8 menos 1, 7. E assim por diante, tá? E também é tão comum eu fazer isso que existe uma maneira abreviada de fazer isso, que é o quê? O decremento. Contador menos menos, tá? Então, sempre que vocês verem ou menos menos, ele vai fazer o quê? Ele está falando que essa variável vai receber o valor que ela valia antes, menos uma unidade. Executando aqui, olha lá, 10, 9, 8, 7, 6. Tá? É muito comum isso aí na computação contar tanto contagens progressivas quanto contagens regressivas. E eu posso misturar isso aí com o símbolo de igual de atribuição? Pode. Olha lá, int saída. Reparem, o que será que acontece, pessoal, se eu fizer isso aqui? Ó. Olhem esse exemplo. A gente tem aqui a variável contador que vale 10, a variável saída que não tem nenhum valor, e aqui nós temos embaixo a exibição dos dois valores. O que acontece, pessoal, se eu fizer isso aqui, ó, saída igual contador mais. Então, repara que aqui eu tenho duas instruções. Eu estou falando para o computador incrementar a variável contador, ou seja, somar uma nela, e em seguida, e também estou falando para ele copiar o valor do contador para a saída. Mas a questão é, quem que ele vai fazer primeiro? Ele vai primeiro copiar o valor para a saída e depois incrementar o contador, ou ele vai primeiro incrementar o computador e depois copiar o valor para a saída? Então, repare, esse aqui é um caso que a gente chama de pós-incremento. Ele incrementa depois. Repara que o mais está aqui, ó. Então, ele vai fazer o quê?
Primeiro ele vai copiar o valor do contador para a saída. Então, nesse instante, quanto vale o contador? 10. Ele copiou 10 para a saída. Depois ele faz o contador mais, que o contador vai de 10 para 11. Vamos ver? Olha lá. Então, saída vale 10 e contador vai para 11. Então, primeiro ele copiou o valor 10 para a saída, depois o contador foi para 11. E também nós podemos ter o caso oposto. Ficaria como? Saída é igual mais contador. Isso aqui a gente chama de pré-incremento, tá? O que seria um pré-incremento? Então aqui, ó, primeiro ele vai incrementar o contador, depois ele vai gerar a minha saída, tá? Então eu vou apagar a linha aqui de cima. Então chegou aqui, contador vale 10. Primeiro ele vai incrementar, o contador vai para 11 e depois ele vai copiar 11 para a saída. Nesse caso, vai ficar como? Contador vale 11 e saída vale 11. E agora nós temos um último caso aqui. Então, criei a variável resultado e aqui eu estou exibindo o valor da variável resultado. Qual seria a saída se eu executar o seguinte código? Posso colocar aqui dois operadores? Posso. Tá ok, pessoal? Você pode fazer a expressão que você quiser aqui sem problema nenhum. E aí, qual seria o resultado? Alguns podem falar que o resultado é 64, outros vão falar que o resultado é 43. Reparem, pessoal, o computador é burro, mas ele sabe matemática. A matemática eu faço aqui em primeiro. Primeiro, as operações de multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Então, ele vai primeiro multiplicar 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. Vamos ver? 43. E na matemática, se eu quisesse obrigar que ele fizesse o 3 mais 5 primeiro, faria o quê? Coloca entre parênteses. Aqui é a mesma coisa. 3 mais 5 entre parênteses. Ele vai fazer primeiro o que está entre parênteses, para depois multiplicar por 8. Então, 3 mais 5, 8, vezes 8, 64. Joia? Então, você pode construir a fórmula gigantesca que você quiser aqui. Ele vai resolver continha por continha. A hora que terminar o resultado da expressão, ele vai salvar em resultado. E sempre ele vai seguir as regras da matemática. Vamos dar uma olhadinha aqui revisando. Então, primeiro, ele vai resolver quem? As expressões que estão entre parênteses, sempre. Tá? Então, se tiver parênteses dentro de parênteses, que é o caso aqui do exemplo, sempre os parênteses mais internos. Depois, ele vai fazer as operações de multiplicação e divisão. Sempre, só se tiver várias, ele vai fazer sempre da esquerda para a direita. Depois, todas as operações de soma e subtração da esquerda para a direita. Usando essas regras, você pode resolver qualquer um desses testezinhos da internet aí de Einstein, que apenas gênios conseguem resolver, tá ok? Então é bem tranquilo essa parte aí da matemática que a gente chama de precedência de operadores, ok? Qual operador vem antes de qual operador? Qual conta, qual operação você faz primeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui? Olha lá. Então, quem é o primeiro que você vai resolver? Então, primeiro de tudo, a gente vai resolver lá os parênteses mais internos. Então, primeiro o C mais D, depois o E mais F. Também estou indo aí da esquerda para a direita. Depois, ele vai fazer o quê? A vezes o resultado de C mais D, depois B vezes o resultado de E mais F. Depois, ele vai dividir o resultado da primeira parte pelo resultado da segunda parte. E, tendo esse resultado, ele vai fazer o quê? Salvar o resultado lá em V1. Então, aqui no último slide, você tem aí passo a passo. Joia, pessoal? E aqui, então, agora a gente já consegue, né, fazer aquele algoritmo que a gente tinha na primeira aula, que era o quê? Pegar dois valores, somar eles e exibir o resultado. Então, o que a gente tinha lá na primeira aula ficaria dessa maneira, né? Então, eu declaro aí as três variáveis. Repare que nesse exemplo aqui ele está como variável global. Atribuí os valores, somei e mostrei a saída. A gente já consegue fazer esse exemplo lá da primeira aula. E é isso aí, pessoal. No material tem alguns exercícios para vocês trabalharem esse conteúdo. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.